Graças, paz, abençoados, povo eleito, nação santa, adquirido, o povo escolhido antes da fundação do mundo, o povo predestinado para ser santo, irrepreensível e os eleitos, né? Aquele que Deus escolheu, predestinou, aquele que Deus elegeu para ser salvo para a vida eterna em Cristo Jesus. E isso tudo nos planos de Deus, nos projetos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já estava trabalhando a favor do seu povo, dos eleitos, dos seus escolhidos. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordestão brasileiro. Assim Deus querendo para todo o Brasil, chegando aí no seu lar, esta mensagem também posso dizer, é uma mensagem da graça do Evangelho da graça. São revelações da graça de Deus. Agora, sendo ministrada através de estudos bíblicos, amém? Ou extraído das ou nas escrituras, amém? Glória a Deus. Então, o nosso tema é esse aqui. O espírito, preste atenção, o espírito da pessoa que morria, ou os espíritos das pessoas que morreram antes do ano 70 do primeiro século da primeira era cristã, ficava preso na sua sepultura física, ou nos cemitérios, ou nos sepulcros. O que você me diz? Você que é da graça, né? Eu não estou aqui, mais uma vez, né? Eu quero salientar, quero deixar isso bem claro. Não estou refutando ninguém, nenhum irmão da graça, não estou afrontando, nem confrontando, não estou aqui dizendo que eles são hereges, que essa doutrina é errônea, não, nada disso. Eu estou passando o que eu vejo, o que eu penso, o que eu pesquisei, o que eu estudei nas Escrituras e simplesmente eu não concordo, né, com essa doutrina ensinada pelos irmãos da graça, né, da escatologia consumada, em dizer que o espírito das pessoas que morreram antes do ano 70 ficavam, né, presos em uma ou na sepultura física. Por exemplo, uma pessoa que morreu, Abraão, Isaac, Jacó, entenda aí, né? Elias, Eliseu, você vai ter uma surpresa muito grande quando eu chegar no Novo Testamento. Então, esses homens e as mulheres, Sara, Rebeca, Maria, né? A mãe de Jesus, tudo isso é Antigo Testamento. Quando essas pessoas morreram, segundo os pregadores da graça, eles dizem, afirmam com todas as letras, com toda a segurança, que o espírito dessas pessoas, até o ano 70, ficava, o espírito dessa pessoa ou dessas pessoas, eles ficavam presos, morreram, foram sepultados, eles ficavam presos na sepultura. Ou nos cemitérios, se tivesse ali na época, né? Ou em qualquer parte que fosse enterrado, né, o espírito dessa pessoa do Antigo Testamento, antes de 70, ficava preso ali naquele buraco. Você acredita nesta mensagem? Você acredita que isto que é ensinado na graça dos meus irmãos no Cristo ressuscitado, o que é ensinado na graça, você acredita que esta mensagem ela pode ser tomada como verdade?
né, esta mensagem ela é extraída das Escrituras? Será? Muito bem. Então o texto que eu quero iniciar é este aqui. Só esse texto já derruba qualquer ensinamento que o Espírito ficava preso na sepultura, né? E é muito falado por eles, muito, que o Espírito volta a Deus, que o deu e tal, mas agora eu vou confrontá-los com este versículo aqui. Este versículo derruba toda tese, todo pensamento, todo ensino errôneo dos meus irmãos da graça em dizer, em ensinar que o Espírito ficava preso numa sepultura física. E que Jesus, quando morre, entrega seu Espírito ao Pai, ele vai nas sepulturas. É só você ver os 2 vídeos anteriores, né, que eu postei, e você vai ver que o irmão da graça fala sobre isso, né, e que Jesus desceu nas sepulturas físicas, nas covas, nos cemitérios e libertou os espíritos que estavam lá presos na sepultura. Por quê? Por que isto? Porque eles acreditam que de Gênesis a Apocalipse, principalmente o Antigo Testamento, quando aparece o termo hebraico Sheol, né? Eles traduziram sempre, unicamente para sepultura física. Embora que Sheol significa sepultura. Mas nem sempre Sheol significa unicamente, ela traz o sentido único de sepultura física. É isso que nós vamos estudar. Aliás, é isso que nós estamos estudando. Mas vamos aqui, verificar esse texto aqui de Eclesiastes 12, 7. Presta bem atenção se o espírito ficava preso na sepultura física. Pois então, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é o espírito da pessoa que morre ou morria. Eclesiastes, antes de 70, antes da cruz, Antigo Testamento, ok? Então, olha o que é que o sábio, quem escreveu este livro, né, Eclesiastes, dizem que foi Salomão. Vamos entender, vamos aceitar que foi Salomão. Então, olha o que é que a sabedoria escreveu aqui, no capítulo 12, versículo 7. Então, o pó. Quando ele fala pó, ele está se referindo ao homem, ao corpo humano, à parte física, à parte mortal, à parte destrutiva, né? A parte que o bicho iria comer, a parte do homem que iria virar pó. Então, o pó, o corpo humano voltará à terra. Terra aqui, ou seja, a sepultura, a sepulcro, aos cemitérios, aos buracos, iriam ser enterrados. O pó será enterrado, porque ele voltará a ser pó. Então, o pó, o homem que veio do pó da terra, voltará a ser pó, a terra. Entendeu aí? A parte física, que é o pó, voltará à terra. E o espírito do homem, o espírito que nele está, voltará a Deus que o deu. Olha a separação. Corpo, a parte física, a terra, ao pó. A parte espiritual, a Deus. Então, só esse versículo é o suficiente para aniquilar, destruir toda a doutrina ensinada pelos meus irmãos em Cristo Jesus, em dizer que o espírito do homem ficava preso em uma sepultura física até o ano 70. Bom, esse é só o começo, mas vamos aqui. Vamos se voltar para cá. Algumas passagens, né? Então, este é o tema. Eu vou debater sobre isso. Eu vou
passar outro entendimento, segundo as Escrituras. Talvez você lia isso aqui, você que é da graça, meu irmão, minha irmã, e nunca passou na sua cabeça, nunca pairou a ideia de dizer, pois é mesmo. Aqui no Nordeste a gente diz assim, oxente, mas você pode dizer outra, né, outra linguagem na sua região, e eu ia dizer assim, oxente, eu nunca reparei isso. O pó é o corpo humano, o corpo físico do homem. Voltará à terra, à sepultura, né? Ao buraco, à areia, ao cemitério, vai voltar para lá. Mas o espírito que nele está não vai ficar preso em nenhuma sepultura. Aliás, nunca ficou, porque ele voltará a Deus que o deu. Beleza? Tranquilidades, vamos prosseguir aqui agora. Então, algumas passagens que falam de almas. Este foi, né, no último vídeo, está muito bom o último vídeo, né? Eu postei até a mensagem no YouTube do pregador da graça, dizendo que o homem, quando morria antes de 70 pessoas, o espírito dessa pessoa ficava presa, detido, retido, né, dentro da sepultura, dos sepulcros e dos cemitérios. Não acredita? Vê os 2 vídeos anteriores. Então, algumas passagens que falam de almas indo para o Sheol, para a sepultura, ou estando lá. Esses textos, né, eles dizem, deveria ser traduzido por sepultura. Salmo 16, olha só. Então você entendeu aqui, né? Aqui já é suficiente. Só esse versículo derruba todas as teses, todos os pensamentos, todas as ideias, toda a doutrina dos irmãos da graça. Vamos lá. Nada contra, nada pessoal, né? Não estou insultando nenhum deles. São todos meus irmãos em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado. Repito mais uma vez. Estamos juntos na escatologia consumada. Isso aí é perfeito raciocínio da graça. Então vamos lá. Salmo 16, versículo 10. Olha só, Salmo 16, versículo de número 10, que diz, olha só, aqui, ó. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Olha aí. Teu santo se refere ao corpo, alma, né? Entre os mortos. Então, a minha alma aqui, ó, para nós, eu creio na imortalidade da alma. Eu, irmão Van, que vos fala, creio que o homem é constituído da parte material e da parte imaterial. A parte material é o corpo, teu santo, o corpo do teu santo, né, apodrece. O que pode apodrecer aqui, né, no túmulo, é o corpo físico. Eu nunca vi dizer que um espírito, né, ficava no túmulo e ia apodrecer. Para você que é da graça, que está me assistindo, né, está mexendo com você, você depois do primeiro e do segundo vídeo já ficou desconfiado dessa doutrina, né, que o espírito ficava preso na sepultura física, no cemitério, porque Sheol para eles é inferno, sepultura. Sheol é sepultura física, mas eu vou provar que nem todas as palavras no Antigo Testamento, Sheol, não significa ou não quer dizer, embora pareça, mas o significado original não quer dizer unicamente sepultura física. Por aqui você tira, ó, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Olha a diferença. A minha alma, a parte imaterial, espiritual, entre os mortos. Aí, vírgula, nem, olha o outro pensamento. Permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. O que é que se apodrece, né? O que é que fica podre no túmulo? A alma ou o corpo físico? Escreve aqui embaixo, por favor. Vamos lá.
Então, veja, é diferente, não é? Você está tirando agora suas conclusões, está entendendo, está passando a entender que tem falhas, né? Que o espírito da pessoa que morria antes de 70, e irmão da graça, rapaz, tem um pregador aí na graça, do canal Metanoia da Graça, está dizendo que não. Ele concorda que Jesus veio em 70, fez juízo sobre Israel, já houve a grande tribulação, nunca mais haverá, como disse Jesus. Os princípios de dores, né, já aconteceu para os discípulos, para a igreja do primeiro século, mas nessa doutrina do espírito ficar preso no túmulo, ele não concorda, não. E outra coisa, viu? Ele tá refutando, ele está dando versículos realmente, né, e ensinando que realmente eu agora estou desconfiado da doutrina dos irmãos da graça, nessa doutrina do Espírito. As demais, beleza. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Olha a diferença. Mortos, não no túmulo. Tu não deixarás a minha alma no túmulo, na sepultura, no sepulcro, não. Com os mortos, né? Outras almas que estavam lá em um lugar. Nem permitirás que o teu santo, o corpo do teu santo, apodreça. Mas como é que eu posso dizer que isso aqui é corpo? Por causa dessa palavra aqui. O que é que apodrece na areia? O corpo, o ser humano. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O que é que ele diz? O pó, né? O teu corpo vai voltar ao pó, porque ele é pó. E o teu espírito volta a Deus, que o deu. Bom, vamos aqui agora. Salmo 86, ainda no Salmo, versículo 86, versículo de número 13. Olha o que é que diz o 13. Pois grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte. Presta atenção, das profundezas do Sheol, morte aqui, profundezas do Sheol. Preste atenção que é no Sheol, irmão, este versículo aqui contraria totalmente a pregação dos irmãos da graça, em dizer que o espírito ficava preso na sepultura física. Porque eles traduzem todas as palavras onde aparece Sheol, eles traduzem como sepultura física, um buraco, né? Um sepulcro, cemitério. Então, pois grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas. Ou seja, no Sheol, né, há profundezas. E o que isso significa? Eu vou, nos próximos vídeos, voltar, né, a trazer estas passagens aqui, né, que contraria a doutrina da graça, do espírito ficar preso na sepultura física, por causa desta palavra aqui, profundezas da morte. Profundezas do Sheol. Lembrando que no Antigo Testamento eles não tinham uma visão nítida da revelação do Sheol. Sheol, no Antigo Testamento, na compreensão, né, do povo de Israel, dos hebreus, né, na época de Abraão, Isaac, Jacó, até os dias, né, antes de Cristo, né, a compreensão que eles tinham era que todos iam à sepultura. Mas na sepultura eles já traziam uma ideia de que havia para lá um mundo dos mortos, que no Novo Testamento, né, é conhecido como Hades, o mundo dos mortos, e não o mundo dos corpos. Beleza? Tu me livraste das profundezas da morte, do Sheol. Então aqui não se refere a uma sepultura física. Outro versículo, 89, Salmo agora, 89, Salmo 89, versículo 48. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Interlúdio.
Entende? Agora, deixa eu só colocar aqui para gente essa passagem aqui. Aqui, pronto. Viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura. Então, viverá. Veja que em nenhuma passagem fala do espírito. O espírito ficará preso em sepultura. Você não vai encontrar esta passagem, este versículo, mas vai dizer o homem, a pessoa, né? Alguém, né? E deixarás minha vida, né? Ou seja, o corpo que recebia a vida e a vida saiu, que era a alma ou o espírito, o corpo padeceu, e ele diz isso aqui, ó, viverá sem ver a morte. Vamos ver o que é que diz o 47. 47 diz: lembra-te da duração da minha vida, criaste em vão todos os seres humanos, né? Criaste em vão todos os seres humanos, olha só. Aí o 48 ele diz: viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura. Está falando da pessoa física, né? Enquanto ele estava neste mundo, nesta vida, porventura ele iria se livrar da sepultura. Quem poderá se livrar da sepultura? Ninguém. Mas você não vai encontrar, você da graça, não vai encontrar um versículo dizendo que o espírito, né, antes de 70, ficava preso numa sepultura física. Provérbio 23, 14. Vamos aqui para Provérbio, capítulo 23, versículo 14, que diz: castiga-á tu mesmo com a vara, e assim o livrará do Sheol, da sepultura. Está falando aqui da pessoa, né? É porque se eu for ficar mudando aqui de tradução, né? Uns terão uma compreensão melhor, outros não. Ele diz, ó, sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte, né? Da sepultura, do Sheol. Sim ou não? Sim, pode livrar a pessoa naquele dia do Sheol, da sepultura. Pode livrar a pessoa naquela hora do Sheol, a disciplina, né? Aquele que aceita a disciplina, ele pode se livrar da morte. Sim ou não? Sim. Porque quem morre? O espírito ou o corpo físico? Quem vai para a sepultura? O espírito ou o Sheol? Ou o corpo físico? É só você fazer né, ter esta noção. Aí você vai começar a diferenciar que o que ficava, na verdade, na sepultura física, né, era o corpo, mas quando ele se refere à parte espiritual, Sheol era o mundo dos espíritos, ou o mundo das pessoas que os seus espíritos iriam para lá, para este mundo dos mortos. O mundo dos mortos não é o mundo do corpo físico, mas é o mundo das almas, o mundo dos espíritos, aonde eles estavam aguardando a bem-aventurança da sua redenção, que ocorreu no ano 70, com a vinda do Cristo poderoso, com a vinda de Jesus no ano 70. Bom, aqui também, agora preste atenção aqui, ó, Jó, olha o que é que diz Jó, capítulo de número 7, versículo 9. Versículo 9. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Bom, acabou. E aí? Como é que você sairia daqui? Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Ele está falando de quê? O que é que quem escreveu Jó aqui, aí, nesta passagem aqui, o que é que ele quer dizer sobre isso? Ele está falando
que, como uma nuvem que se dissipa, olha a comparação que ele faz, uma nuvem com o corpo humano, com a parte física, com a parte destrutiva, com a parte mortal. Assim como acontece com a nuvem que se dissipa, né, e some, os que descem à sepultura vai virar pó. É só você lembrar de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que torna a ser pó? O corpo físico ou espiritual? Eu vou responder, o corpo físico. Deixa eu tomar um golinho de água. Esse assunto é muito bom. É fácil de entender. É fácil de você refutar amigavelmente qualquer pregador da graça que ensina que o espírito ficava preso, detido, retido, aprisionado, né, numa sepultura física, num buraco ou nos cemitérios antes do ano 70. Nunca ficou o espírito preso em uma sepultura, nem antes de 70 e nem depois de 70. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem, o corpo físico, o corpo humano que desce à sepultura, não voltará mais. Por que não volta? Porque vira pó. Não, irmão, isso é simples, não tem, sabe, o que acrescentar. Não, porque aqui está falando da alma, do espírito. Não está. Aqui está falando do corpo físico, palpável, da carne humana, dos ossos, dos nervos, né? Da massa cefálica, e assim por diante, da parte visível, física. E agora perceba aqui, você leu aqui que o corpo iria virar pó, não voltaria mais. Olha o versículo 10, para completar. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Depois que o corpo vai para a sepultura, para o buraco, para os cemitérios, que é o pó que ficava lá, certo? Então eles deixam o seu lar para sempre, não volta mais. O corpo, quando vai para o cemitério, meu irmão, depois de 7 palmos, acabou-se, não volta mais. Ele aqui, ó, ninguém se lembrará deles novamente. Então, entendeu como é simples? É simples ou não é? É. Que foi para a sepultura, o pó. Olha a lembrança das coisas deste mundo, das coisas, né, da vida deste mundo. Ele não se lembrará mais. Por quê? Porque o espírito saiu, voltou para Deus e o corpo foi para a sepultura. Bom, agora aqui, todo ser humano, presta bem atenção aqui neste ponto. Pelo menos eu acredito que todos os pregadores da graça, eu acredito nisso. Embora eu vi um comentário hoje, né, de um irmão dizendo que o espírito ficava inativo antes da vinda de Jesus, antes do Pentecostes. Meu irmão, respeito ao ponto de vista, eu respondi ele. É só você ver no vídeo anterior, né? E você vai ver a resposta que eu dei, que não tem como, né? Pedro diz que o Espírito de Cristo estava nos santos profetas profetizando a vinda de Jesus. Bom, então eu acredito que pelo menos os pregadores da graça acreditam que o homem possui um espírito. Se você que é da graça, que ouve, né, outros canais da graça, os pregadores da graça, e eles, se eles pelo menos dizem, que eu não acredito nisso, que o homem não tem um espírito, sim, eles dizem que o ímpio não tem espírito, né? Que Adão não teve espírito, Adão tinha alma, que alma não é espírito. São os próximos estudos que eu vou novamente fazer esse estudo para dizer que os meus irmãos da graça estão enganados sobre essas doutrinas estranhas. Mas eu acredito que pelo menos isso, que todo ser humano, eu pelo menos acredito assim, biblicamente falando, todo ser humano tem espírito, ou tem um espírito nele.
Vamos às provas. Gênesis capítulo 1, aqui, ó, para a gente fechar essa parte. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e o 27. Olha só. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então disse, Yahvé, Jeová, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Aqui, versículo 27 agora. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. Então, o homem, ele tinha a parte física, a parte biológica, a parte material, a parte mortal, e também Deus criou nele a sua imagem, a imagem espiritual, a imagem de Deus, é Cristo. Aqui, ó, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Deus é Espírito. Jesus falou em João capítulo 4, versículo 24, quando ele diz, Deus é Espírito. O homem tem a imagem de Deus, a imagem espiritual. Sem muita teologia, sem muito mistério, todo ser humano tem um Espírito. Vamos lá. O homem é a imagem, Deus é Espírito. A imagem de Deus que está no homem é a imagem do homem, que veio de Deus, é o seu Espírito. Olha o que é que diz Zacarias. Vamos ver se o homem tem um Espírito. Zacarias, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. Olha só. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Aqui não é sopro de vida. Aqui não é isso que a gente faz. Não, o espírito. A imagem de Deus no homem, o Espírito no homem. Todo ser humano, seja ele ímpio, seja ele santo, todo ser humano tem um Espírito. Ok? E para completar, 1 Coríntios, vamos aqui, para 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Todo ser humano tem um espírito. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, quem conhece os pensamentos, todo ser humano pensa? Pensa. O ímpio pensa? Pensa. O cristão, o crente pensa? Pensa. Não é uma pessoa? Então, senão o próprio Espírito que está nela. Olha só, deixa eu botar esta versão aqui, para você entender melhor, talvez ainda tenha uma duvidazinha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Ou seja, todo ser humano é mais um erro doutrinário de conhecimento, dentro dos irmãos da graça, em dizer que o ímpio não tem espírito, tem alma. Por que eles dizem que tem alma? Porque a alma, para eles, morre, Mas a alma é isto aqui, ó, é a parte espiritual do homem. Então, biblicamente falando, todo ser humano, toda criatura que vem a essa existência, a este mundo, dentro dele tem um espírito. Dentro do homem tem um espírito. Agora, próximo estudo, irmão Van. Tá ficando bom? Você tá acompanhando direitinho? Tá nivelando o conhecimento? Você já começou a entender, que nenhum espírito,
nunca ficou o espírito do homem quando morria, da pessoa que morria, espírito dela, esse espírito aqui, ó, deste homem, antes de 70, nunca ficou em uma sepultura física, ou sepulcro, ou cemitérios. Não, pelo contrário, isso é um erro teológico, é um erro de entendimento. Agora, próximo estudo, irmão Van. É ensinado no meio da graça que quando a pessoa morria antes de 70, o espírito dessa pessoa ficava presa, detido na sepultura física ou nos cemitérios. Onde ficava, presta atenção aqui agora, olha para o próximo estudo, onde ficavam os espíritos das pessoas que morriam antes de 70? Olha só, segundo os irmãos da graça, esses espíritos ficavam detidos, presos em uma sepultura física. O que diz a Bíblia? Será que a Bíblia afirma isto também? Ou a Bíblia tem outro ensinamento, né? Ou será que a Bíblia discorda plenamente, completamente desse estudo estranho no meio da graça? É estranho ou não é? Você vai começar a perceber, mas uma coisa eu lhe peço, não saia dos canais deles, nem do meu, né? Eu sou um simples irmão aqui de Cabedelo, eu estou expondo o que eu sei, o que eu aprendi, né? Aquilo que as Escrituras me passam, e eu estou passando para você. Não estou aqui, repito, para confrontar ninguém, apenas expondo as Escrituras. Agora, quem vai dizer que está certo ou errado não sou eu nem você, o pregador da graça. São as Escrituras. Todo homem tem um espírito. Os irmãos da graça dizem que não, só os justos. Os ímpios não têm espírito, por isso não são salvos, não voltam para Deus. Mas olha a concordância, que só para a gente lembrar aqui, e eu passar para o próximo estudo. Mas o que diz aqui, ó, Eclesiastes? Comecei com ele e quero terminar com ele. Mas olha o que diz Eclesiastes 12:7. O homem, o corpo, volta à sepultura, ao cemitério. Ele é pó, ele vai voltar para a sepultura, para a terra, para o buraco. Como era antes. E o espírito que está nele, você viu, né? Você viu aqui, Zacarias 12:1 e 1 Coríntios 2:11, o espírito que está nele volte à terra ou volta à sepultura. Aqui diz, segundo Eclesiastes, diz que volta para Deus. Amém? Não perca o próximo estudo. O que diz as Escrituras? Onde ficavam os espíritos das pessoas que morriam antes de 70? Não perca nenhum estudo do irmão Van, aqui do canal Metanoia da Graça. Tá gostando? Deixa teu like. Tá gostando? Se inscreva no canal. Participa aí para a glória de Deus. Paz do Eterno.